Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos então na nossa nova. Peraí, deixa eu ver se o som tá bom. Ver se vocês conseguem me ouvir, porque hoje eu estou testando um negocinho aqui que eu não sei se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Dá pra ouvir direitinho? Digam aí sim. É que eu botei um microfonezinho ali, eu não sei se vai conectar certinho. Beleza, então é isso que eu precisava saber. Estava com som bom, né? Então, boa noite. Nós vamos iniciar pela minha contagem. Nós estamos na 13ª atividade à distância. Isso significa que já estamos aí há praticamente 3 meses, né? Em casa, no processo da quarentena, pelo menos, né, na escola, a gente tá afastado. E a gente fazendo essas atividades é uma forma da gente tentar se conectar e aprender também com muitos profissionais da área das artes que estão sendo convidados e participando das nossas atividades online. Então hoje a gente vai ter a presença de uma pessoa muito especial, ela é muito encantadora, né? Por quê? Porque a voz dela nos encanta. E não só isso, eu não a conheço pessoalmente ainda, a gente vai se conhecer agora virtualmente, mas o pouco, né, que eu conversei com ela é muito acessível, muito querida e tem muitas coisas para nos ensinar. É a Carla. Tudo bem, Carla? Oi, tudo? Nós Tudo estamos nos jóia? conhecendo, né? Sim, Nos conhecendo muito virtualmente. prazer Tomara que nos conheçamos, né, depois pessoalmente pessoalmente. depois. Sou a professora Luciana, tá? Eu sou professora da Muito Rede prazer. Municipal de São José. E aí, essa atividade que a gente está realizando, né, à distância, esse período, é para justamente o pessoal não ficar desanimado, né, nessa quarentena. A gente Sim, está vendo 3 meses já, né, a escola é o que está mais sofrendo, né, o que uhum. provavelmente é um dos últimos os espaços que vão voltar a Que vão funcionar e não vão voltar. voltar de forma normal ainda, né? Exato. E, então, eu pensei, né, durante esses meses, juntando com a tua agora é a 13ª live. Então a gente já teve Pois é, que legal. muitas temáticas e eu pego sempre as temáticas que eu sei que o pessoal gosta. Tem pessoal que gosta de cantar, pessoal que gosta do teatro, tem da dança. Então a gente tentou dar uma mesclada, colocar pessoas assim que têm muito conhecimento para trazer para nós e agregar conhecimentos. O bom disso é que nesse meio Sim, tempo, o Instagram agora salva as lives, né? Porque antes ele pois desaparecia, é. agora a gente consegue ficar salvo e deu o pessoal que não conseguiu assistir agora, consegue assistir depois. Tem muitos Depois. que têm problema com a questão da internet, né? Às vezes tem que esperar o Uhum. compartilhar com o celular, então eles conseguem depois assistir. Mas o pessoal daqui a pouco já vai entrar. Então, quero Legal. começar te agradecendo, tá? Não, imagina, eu que agradeço o convite. Eu acho que essa época agora eu tenho acompanhado algumas lives também, né, de aqui pelo Insta, e tem sido assim muito legal essa troca, essa possibilidade de troca de informações e ideias. Então, eu tenho inclusive aprendido muito sobre música. Deixo a dica, então, inclusive, para quem está nos assistindo, a minha colega Masami Ganev, que também é soprano daqui de Florianópolis, maravilhosa. Na verdade, ela é japonesa, mora aqui em Floripa há muitos anos já. Ela criou um perfil chamado Quarentena Cantabile legal. e toda semana ela tem convidado vários profissionais relacionados à arte do país todo para participarem das lives com ela. Então, tem sido assim muito, muito enriquecedor o que tem acontecido ali. É Fica a dica para quem. cantabile. Quarentena cantabile, que é uma palavra em italiano, né? Ah, tá. Para dizer que significa cantável, né? Ok, é Ou- no Instagram daí. Isso, ela fez um perfil só para isso aqui no Instagram. Ah, legal. Então, vou passar para os alunos já para eles já irem, né? O pessoal que gosta aí de cantar, tá, né, Sim, já vai super aprender com recomendo. outras pessoas. Está sendo assim, para nós está sendo bem legal, tá? Ó, mas já fez uma Aham. pergunta ali já, ó. Já, pre- já Vamos saiu lá, fazendo uma eu não sei se pergunta. você quer ir falando, você quer ir perguntando ou eu vou respondendo?
É que a gente faz assim, ó. Eu faço geralmente uma parte inicial para o pessoal te conhecer Uhum, mais, conhece tu como artista, né? Para depois eles te uhum, seguirem, daí eles vão lá, né? Eu com meu caderninho, a Ana tá. Rita tá rindo, que eu vou anotando algumas coisas. E aí depois a gente fala da temática, né? Até Uhum. porque isso eu já falei desde da primeira live. Que isso para nós também, eu como professora, né? Isso aqui nunca vai substituir o presencial, né? Nunca. Ah, não, com O certeza. importante é você estar com o Uhum, professor, né? A pessoa qualificada para poder. Aqui o que a gente faz é só abrir a curiosidade da pessoa, a pessoa ficar instigada, né? uhum. E Sim, buscar. sim. Não, agora eu vou buscar o que eu gosto, achei legal o que ela falou, o que ele falou, e aí a pessoa. Uhum. Mas É se importante a se gente se quiser manter ativo, responder, né? a Yasmin te perguntou ali, ela é bem interessada na Aham. canto. Ela te perguntou ali se é contralto, Sim. mezzo ou soprano. Então, eu sou soprano, sou dentro dessas divisões, né, de tipos de vozes, assim, nas vozes femininas, bem como a Yasmin falou, é correta a colocação dela. Soprano é a voz mais aguda, mezzo seria a voz intermediária e contralto a voz mais grave. Isso das mulheres, né? E dos homens seria tenor mais agudo, barítono intermediário e baixo o mais grave. Então, sim, eu sou soprano, sou das sopranos mais agudas que tem. Sou soprano. Então, vamos aproveitar e começar tu contando um pouquinho como é que se deu esse teu processo de construção, né, como artista. Ah, se Uhum. falar na infância que tu descobriu, quando é que deu aquele clique assim, ah, eu quero fazer Aham. isso na minha vida. Sim. Então, esses dias eu fiz uma live também e falei um pouco sobre a minha trajetória, né, pro pessoal. E o pessoal depois ficou me mandando mensagem rindo porque eu falei que minha maior influência foi a Xuxa. Mas Não, foi faz parte, né, porque, do que a gente sim, ouvia, né? sim. Exatamente. Então, naquela época, a gente, eu era criança, né? Tinha o quê? 4, 5 anos nessa época, assim, e gostava muito de ficar na imitação em casa. Então, eu assistia muito esse tipo de programa e com ela comecei a querer dançar, a querer cantar, enfim, eu queria ser Paquita, né? Na época. E, então, eu acho que essa minha veia artística, ela veio desde muito, muito nova, assim. Depois foi muito influenciada pela minha participação nos CTGs, né, que é algo bem comum no Rio Grande do Sul, Centro de Tradições Gaúchas. Então a gente tinha ali que dançar, tinha contato com poesia, tinha contato com música nativista. Então foi ali que eu comecei realmente assim a pensar, ok, eu tenho que fazer, eu gosto de fazer isso, e como que eu vou ir atrás de coisas que possam fazer eu melhorar a minha performance. E depois, então, aí cantando na adolescência e tal, depois eu fui para Pelotas, né, que eu sou de Canguçu, na verdade, no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul. E aí fui para Pelotas fazer meu segundo grau. E lá eu conheci, então, como o Rafa comentou ali, o pessoal da M26, que é uma banda de metal lá do Rio Grande do Sul. E eles me convidaram na época, isso em 98, 99, para fazer uma participação num CD de que eles estavam gravando. E aí eu comecei a fazer aulas de canto, então, por causa disso, para me aperfeiçoar e conhecer esse mundo que eu não conhecia. E lá foi que a minha professora, então, particular na época, a Carolina Veloso, me disse, mas por que que você, então, de repente não faz faculdade de música? E eu, opa, espera aí, existe isso? Eu não sabia. Até Uhum. aquele momento eu não Aí já sabia. começa, deu que começou a dar, opa, é Sim, oportunidade. sim, exatamente. Porque eu nunca tinha tido contato com ópera, nunca tinha tido contato com música erudita. Na minha casa não era uma coisa comum, assim, se escutar esse tipo de coisa. Então eu realmente não sabia que haveria possibilidade de trabalhar com isso de uma forma real, né? Uhum. Então, aí eu fiz vestibular para música, passei e fiz então o meu bacharelado na Universidade Federal de Pelotas. E aí, no final do meu bacharelado, já comecei a fazer alguns trabalhos. Participei de alguns concursos daí aqui já em Florianópolis, concursos de canto. Aí ganhei, e aí comecei a ver que, olha, então realmente isso dá uma carreira, né? Me Uhum. mudei para cá em 2008, quando vim fazer o mestrado na UDESC, em música também. E aí, sim, eu comecei a trabalhar bastante com a Camerata Florianópolis, né? Então, de lá para cá, tem sido isso. Esse foi o resumo da minha trajetória, mais ou menos falando assim. Uhum.
Tá, Yasmin, te segura aí, calma que a gente já vai chegar. Vou anotar tua pergunta aqui. Espera aí, só deixa ela falar um pouquinho mais. Vamos aproveitar. Não, tranquilo. Quando tu teve esse teu processo, né, de construção como artista, teve algumas inspirações, algumas referências, assim, que tu teve na tua vida? Que até a gente Uhum, poderia, inclusive, dar dicas. Sei lá, ver um vídeo tal, às vezes tu vê um vídeo, alguma coisa que te deixou, uhum. se mexeu e disse, olha, eu acho que é legal isso daí que a pessoa tá fazendo. Aham. Então, assim, a primeira ópera que eu assisti quando eu estava justamente nesse processo, assim, que eu não sabia o que fazer, né? Eu não sabia se eu ia para o canto, se eu ia fazer biologia, se eu ia fazer publicidade, estava nessa dúvida. Eu lembro de que eu tinha muita insônia nessa época, assim, e eu não tinha TV a cabo, enfim, eu assistia muito a TV de madrugada. E estava passando uma vez uma ópera na TV Cultura, de madrugada, assim. E era a Traviata, La Traviata de Verdi, com uma montagem maravilhosa, que até hoje é uma grande referência para mim, com uma soprano chamada Angela Gheorghiu. Então, essa montagem, assim, quando eu vi aquilo, aquela cena, aquela roupa, aquela possibilidade de entrar em outro universo, em outro mundo, eu pensei, nossa, eu quero fazer isso, eu gostaria de fazer isso. E aí, então, eu comecei a realmente a escutar mais coisas e ir atrás. E, então, dentro dessa época que eu estava fazendo o meu bacharelado, eu tinha, sim, algumas influências, algumas cantoras que eu escutava muito. No meio erudito era mais a Nathalie Dessay, que é uma francesa maravilhosa, que tinha como ela tinha o mesmo tipo de voz que eu, tinha o mesmo tipo de voz que ela, então foi uma grande, grande influência a Nathalie Dessay, uma das maiores soprano coloratura do mundo. Edita Gruberova também, eu escutava bastante, que ainda está em atividade. Não, acho que agora ela se aposentou, mas ela cantou até pouco tempo, 70 anos, assim, maravilhosa. E outra, uma soprano também chamada Kirite Kanal. Eu acho que do meio erudito eram essas, assim, que mais me influenciaram. Mas desde essa época eu já transitava em outros estilos, né? Então eu acho, assim, que fora do meio erudito, uma cantora que me influenciou demais, demais, e ainda influencia, porque eu sou super fã dela, é a Annick van Giersbergen. Ah, Depois eu essa eu escrevo vou aqui tentar para vocês. escrever. Eu vou tentar escrever aqui. Eu também às vezes me enrolo Também para vou falar o tentar nome dela. escrever. Mas ela é holandesa e é uma cantora de música popular, né? Assim, e eu sou extremamente fã do trabalho dela. Eu acho ela assim uma artista incrível. Faz muita coisa, muitas colaborações com outras bandas e eu sinto sempre assim uma verdade muito, muito grande no canto dela, sabe? Na arte dela. Então eu sou realmente fã da Anique e ela me influenciou muito. Tá, ó, pessoal, então ali, ó, a Yasmin, ó, um exemplo aí para tu ir procurar na internet. Agora na Sim, vale muito a quarentena pena. aí, ó, passa lá no Google, já dá uma pesquisada. É que ela falou ali, tu viu? A Yasmin Seca nunca viu uma pessoa tão talentosa, ela fica Ah, ansiosa, imagina! mas Obrigada, obrigada. faz parte, né? Para eles é legal assim trazer o artista para dizer que existe, é de carne e osso, né? Tipo, Sim, com certeza. Não, não. Assim, a gente, né? Claro que eu tenho um trabalho já, né? Faço bastante coisas assim, mas não sou também assim uma artista à la Beyoncé, muito distante. não, Então é eu também porque faço sempre eu, questão por de falar exemplo, com as pessoas próximas, assim. eu não te conhecia, né? Eu pensei assim, vou tentar, Aham. vai que, né? Daí Sim, eu, sim. Aham. mas assim, ó, até agora eu não tive, todas as pessoas que eu conversei, assim, foram super, é artista, né? Bem tranquilas. Artista, não adianta, né? Sim, não. A gente tá aí, na verdade, a gente está compartilhando algo sei lá, eu acredito muito em talento, eu acredito. Eu acho que cada um de nós nasce com um propósito. E eu acho que então, não sei, o canto para mim, a arte para mim apareceu muito por acaso na minha vida, né? Uhum. Então, eu quero compartilhar com as pessoas isso, eu acho que é importante, sabe? Então, falando, então, já aproveitando o gancho, a pergunta que eu sempre faço para os convidados, né? O que que a arte representa na tua vida?
Nossa, que a arte representa na minha vida é tudo na minha vida, fora, né, meu filho, minha família, assim, a arte é tudo para mim. É a minha maneira de me expressar, é a maneira que eu pude descobrir o meu propósito, eu acho, assim, de vida também. Eu acho que é onde eu consigo extravasar as minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas esperanças, enfim, para mim é simplesmente tudo. É tudo. Hoje a arte para mim é tudo, assim. É o que faz eu querer continuar estudando, me aperfeiçoando, sabe? E eu acho que é muito importante também a gente retribuir o carinho das pessoas, sabe? Então, às vezes a gente pensa em desistir, todo mundo pensa em desistir, né? Vários setores, todos os profissionais às vezes chegam a um ponto em que começam a questionar o seu trabalho, e obviamente que eu também questiono o meu. E mais uma das coisas que sempre eu tenho muitos amigos que me falam, quando eu falo, eu tô pensando em parar de cantar, tô pensando em desistir, eles falam, não, porque tu tem que ver que tem muita gente que apoia muito o teu trabalho, que se identifica e tal. E é, realmente, sabe? Então, quando a gente, por exemplo, tá num concerto, tá numa apresentação, num recital, tá num show, e depois a gente recebe aquele carinho do público, isso que as pessoas vêm e dizem, nossa, eu fiquei emocionada, eu acho que isso é importante, é isso que faz a gente realmente querer seguir, sabe? Uhum, com certeza. Tem um comentário, ó. Sua prof... Ó, feito A imagina Isa, um artista tão importante quanto Beyoncé, minha professora maravilhosa. Já cantou em vários tem alguns alunos aí hoje, né? referências. Ó, Obrigada, Yasmin postou Joa. ali, ó. Eu amo canto e dança, mas sou meio insegura porque gosto um pouco de anatomia, tá? Ela tá em dúvida ainda do que Ah, sim. Uhum. mas tem tempo, É, né? tem que ir deixando te levar, tem que te deixar levar. Eu acho que chega um ponto, como aconteceu comigo, que a vida fala assim, ó, é pra cá que você tem que ir, entendeu? Então, uma hora o chamado vem, seja para um lado, seja para o outro. Me chamou a atenção, isso é uma curiosidade minha, tá? É Diga. de no caso que é mais do canto lírico, né? No Brasil, a gente não tem muita tradição, né? Infelizmente, poucas pessoas conhecem, poucas pessoas ouvem, né? Ou assistem, ou se interessam, ou acham que podem, né, fazer isso, porque às vezes olham, Uhum. não, nunca vou aprender um negócio desse. Tu tivesse dificuldades, assim, no início, para se inserir nesse espaço, como é que foi? Sim, com certeza. Então, a diferença já começa isso, que o Brasil não é um país que tem uma tradição de ensino de música desde a escola, né, desde a infância. Então, como eu falei, por exemplo, eu comecei a estudar canto quando eu tinha 16 anos. Nunca tinha estudado nada de música, nunca tinha tido teoria musical, nem solfejo, nem não tinha na minha casa, não se escutava ópera. Então, por exemplo, isso já é uma coisa que faz a gente sair perdendo um pouco, né? Um pouco não, bastante, quando a gente tenta se inserir no mercado de trabalho. Porque, por exemplo, na Itália é muito comum, as pessoas escutam ópera desde o berço e tem educação musical. Não vamos longe, aqui no Chile também, né? Se tem uma educação musical na infância bem mais sólida do que a gente tem aqui. Sim. Então, sim, é difícil, porque também a concorrência aqui no Brasil é muito grande. Nós temos, ao mesmo tempo que nós não temos tantas oportunidades, por exemplo, nós temos dois teatros realmente grandes, né, no eixo Rio-São Paulo, Teatro Municipal do Rio, Teatro Municipal de São Paulo. Depois nós temos teatros que são importantes também, mas muito espalhados. Então, por exemplo, a gente tem Belém, temos Amazonas, temos Belo Horizonte, temos Rio Grande do Sul. Aqui em Florianópolis também tem, não tem um teatro em si, mas né, sempre teve tentativas de se fazer ópera. E estou esquecendo provavelmente algum lugar que seja importante, mas enfim, fazendo um resumo, são pouquíssimos, né, lugares para se fazer uma carreira. Então é muito difícil na hora de você se inserir. As audições são sempre concorridíssimas e aquele que está mais preparado geralmente é o que consegue, né? A gente até tenho conversado sobre isso com os alunos, porque a gente tem um projeto, eu e uma outra colega minha, a Cláudia, que se chama Prática de Ópera.
Então a gente faz uma redução de pequenas de óperas em formato de 1 hora, assim, sempre com acompanhamento de piano. E o que que acontece? Ali a gente começou a instituir a questão das audições também, para os alunos já terem essa sensação de como é fazer uma audição, de como é que se preparar. E o que que acontece? Nessa carreira a gente recebe muito mais não do que sim. Então é uma coisa que faz a gente ter que estar bem, bem preparado, assim. Então é difícil, realmente difícil de se inserir nesse mercado e tem que ter muita perseverança, assim, tem que correr muito atrás, assim. Uhum. É, Acho, isso não que sei tu se falou respondi a da tua pergunta. questão da. Não, eu imaginei isso mesmo porque, como tu falasse ali, né? Eu não sou professora de arte, sou professora de história na escola, mas essa atividade Uhum, que eu faço fora do horário, né, na escola, tem muita procura dos alunos. Eles gostam muito, quer dizer, que eles sentem falta desse espaço, né? uhum, E muitas vezes sim. a gente não tem esses espaços na escola. A gente até tem um espaço físico lá, a gente tem um Uhum, auditório, a gente tem uma sala de dança, porque antigamente tinha os projetos. Mas daí corta a verba, corta a verba, corta a verba, não exato. ficou sem nada, né? Então, Uhum, até essa questão a gente sempre conversa assim, né? Da tão importante que é, que às vezes se dá valor para outras coisas, né? Achando que aquilo ali vai resolver a educação e tal. E às vezes é uma coisa simples, como tu falaste, Alice, é uma coisa que todo mundo tá ali no dia a dia da pessoa, né? A música. Eles mesmos, os adolescentes, adoram ficar com o fone de ouvido ali, né? O tempo todo, aham, porque estão movidos a sim. isso, né? Então não precisa, não é uma coisa assim muito fora da realidade, né? Mas Uhum. muitas vezes não é valorizado, né? Eu É, eu já lamento bastante essa questão aqui no nosso país, né? Eu acho que isso realmente precisaria ter assim uma revisão sobre isso, uma valorização maior da cultura como um todo. sim, Mas, enfim, isso é assunto para outra para live. várias discussões, né? Sim, sim. Infelizmente. Aham, é. Pensando então agora, eu coloquei alguns itens assim que eu percebo que eles têm dificuldade, como eu não sou professora da área, né? Principalmente Uhum, assim, falar algumas dicas, algumas coisas que eu percebo assim que são as dificuldades. Uma das coisas ali a Yasmin já falou, que é o nervosismo, né? Que às vezes a pessoa sim. tem assim, tem muita coisa para mostrar e não mostra porque morre de medo, morre de ansiedade. Tem uns assim que chega a suar frio de ansiedade, né? Chega atrás lá das cortinas lá no auditório, eles estão, ai, professora, não. Então, com certeza existe exercícios para isso, né? Existe, mas eu acho que mais do que treinar, né? O que que tu colocaria? E assim, para a gente começar a pensar, né? Se eu quero se desenvolver a minha voz e eu não quero ficar tão ansioso. O que que eu posso fazer? O que que eu posso pensar na hora, sei lá, ou que tu utiliza também, como às vezes tu utiliza alguma coisa para ti mesmo, né? Sim. Então, eu acho assim, até pela minha trajetória, né? Como eu falei, eu na verdade sempre fui muito cara de pau. Então, isso me ajudou muito, eu acho, a superar algumas coisas. Não sou uma pessoa introvertida, bem pelo contrário, sou uma pessoa bastante extrovertida. Mas com os alunos, justamente que foi um dos nossos propósitos nesse projeto que a gente tem que dar prática de ópera, a gente percebeu que uma das coisas mais importantes para o cantor ou para o artista é a prática. Então, se realmente se desafiar e estar no palco. Então, por exemplo, assim, a primeira vez que você vai se apresentar em público, sempre é difícil. Você é uma experiência nova, como qualquer outra experiência que a gente tem na vida, né? Mas aos poucos aquilo ali vai se tornando um pouco mais normal, mais tranquilo. E eu acho que é muito importante você conhecer o seu próprio instrumento. Então, se você é um ator, você deve, né, fazer o possível para conhecer a sua própria voz, seu próprio corpo, os seus limites. Se você lida mais com a voz, no caso do cantor, também, né, é importante, eu acho, procurar aulas, fazer uma prática vocal constante para que você não chegue na hora de ter que se expor e você não sabe o que mostrar, não tem as ferramentas para poder se comunicar. Isso é um grande responsável pela questão do nervosismo, né? E então, assim, exercícios de respiração ajudam bastante também.
Quando a gente faz aulas de canto, uma das primeiras partes, pelo menos que eu insisto bastante com os meus alunos, é realmente na questão da respiração, porque eu acho que além de dar uma base importante e um suporte para o canto, ele também vai ajudar a controlar essa parte emocional, né? Mas realmente tem algumas pessoas que têm muito problema de comunicação, que são pessoas mais introvertidas. Então, assim, se você tem esse problema, digamos assim, mas ao mesmo tempo quer estar no palco, quer trabalhar com arte, eu acho que fazer uma terapia também ajuda bastante, entendeu? Mas eu ainda assim votaria num primeiro momento no autoconhecimento e na prática. Eu acho que isso é fundamental para eliminar assim, possíveis dificuldades e inseguranças, sabe? Na hora de você ter que se expor em público. Legal. É porque daí eles têm que se. Eu brinco com eles com o The Voice Kids lá, porque às vezes a de pessoa Aham. vê, mas a criança, nossa, como a criança é talentosa, como se ela chegasse do nada, ela acordou e ficou Não, daquele jeito, né? Gente, eu digo para eles, não é assim. Não é uma coisa que surge do nada, é muito trabalho. Você acha que aquelas crianças lá sim. não têm aula de canto, elas não. Porque às vezes é muito. Claro, é óbvio que um programa tem um objetivo ali, né? Mas é que às vezes tão resumido o processo criativo, como se fosse alguma coisa nata, né? A pessoa já nasceu com aquilo, como Uhum, você falou ali, a questão do talento é importante, mas também uhum. precisa ter a prática, né? E aí Não, com precisa sim um certeza. professor para estar auxiliando nisso, né? Uhum. Eu trabalho com algumas crianças também que têm essa intenção, né, esse desejo de participar de um programa como esse. E eu acho que aí sim são várias coisas que eu percebo. Primeiro é justamente essa questão da predisposição. Então, das crianças que têm a vontade, não que às vezes não vão só porque o pai incentiva. Mas a criança tem que querer, ela tem que se expor, ela tem que se sentir confortável para fazer aquilo. Esse é o primeiro ponto, né? E segundo, que, claro, todo mundo se prepara. Todo mundo, ninguém vai só no talento, entendeu? Então tem que ter a escolha do repertório, a maneira como você vai se apresentar, se comunicar, que roupa vai, como vai, tudo Uhum. isso. Então tem muitas coisas ali nos bastidores. E, inclusive, depois que você passa das primeiras audições, eles que mandam tudo também, assim, né? Eles que vão dizer, ó, então aí você passa a ter coachings que vão te orientar naquele caminho, o que é bacana, porque eu acho que é uma experiência que você tem que ter uma guia, né, de como progredir. Então é mais ou menos por aí. Exatamente. E até uma pessoa comentou aqui, ó, o Rafa comentou ali, né? Por exemplo, a mídia só toca um determinado tipo de música, a pessoa acaba não tendo acesso, realmente. Aí, Sim. se a pessoa não tem todo esse apoio, né, por trás, os pais, Uhum. né? Muitas crianças não têm nem pais para auxiliar. Então, às vezes a pessoa tem Sim. até o talento, mas não consegue ir à frente porque Uhum. não tem todo esse apoio que uma criança como essa que vai lá pro The Voice muitas vezes tem, né? Uhum. E, Então, por exemplo, como eu falava, uma coisa engraçada isso. Na época, quando eu era criança, então, na minha casa só se ouvia música nativista e aquelas coisas que tocavam na televisão. Meus pais como eu falei, eles não tinham, no interior do Rio Grande do Sul, né, não tinham acesso à TV a cabo, que na época era parabólica, né? Então, depois que a gente foi ter parabólica, aí foi ter contato com outros canais, enfim. Mas, por exemplo, quando eu comecei a estudar em Pelotas, é que eu tive contato com os primeiros discos de rock, que até então era um universo muito fechado para mim. E da mesma forma, só depois que eu fui ter mais contato com o mundo operístico. Então, isso é uma realidade que hoje é um pouco diferente, porque a gente tem mais meios de comunicação, né, com a internet, enfim, mas ainda é limitado. Se você não é uma coisa que está extremamente disponível, você tem que ir um pouco atrás, né? E eu acho que nesse ponto os educadores, os professores são muito importantes justamente para abrir essas portas e mostrar para os alunos, olha, tem esse tipo de música, isso aqui que está sendo feito, isso aqui que foi feito. Então eu acho que isso é importante, sabe? inclusive, tem vários artistas que estão se reinventando, né? Artistas mais antigos que Também. estão incluindo elementos
de músicas mais, vamos dizer, contemporâneas e o contrário também, né? O dos Sim, mais sim, com certeza. é As pessoas, uma todo troca, mundo está tendo que se adaptar, né? Assim, então é uma realidade. Todo mundo uhum, tem que passar por esse processo. com certeza. Outra coisa que, no caso da dança, né? Eu faço dança do ventre, né? Então a única coisa que eu sei um pouco é disso, mas eu imagino Aham. na questão da voz, como eu nunca fiz aula de canto, mas lá no caso da dança a gente precisa, por exemplo, saber a letra da música, a gente precisa saber o estilo da música, o ritmo e tal. Isso também influencia quando você vai cantar? Totalmente, sim, sim. Tanto que, por exemplo, assim, eu vou falar mais de ópera porque a ópera é onde envolve mais coisas, né? Então, assim, a gente começa geralmente pelo texto, sabendo o que a gente vai falar, porque a gente tem que. São pouquíssimas as óperas que foram escritas em português. Então, grande parte das óperas são em italiano, ou em alemão, ou em francês, para citar as mais assim, né? Depois tem algumas outras em russo, enfim, em outros idiomas, né? Mas, então, a primeira coisa que a gente faz é isso pegar o libreto, que a gente chama, que nada mais é do que o texto que o compositor usou para fazer aquela música, né, para compor em cima daquela música, e ver o que está sendo dito. Não só naquele momento que a gente está cantando, mas na ópera como um todo. Porque uma área de ópera, na verdade, é só um trechinho, entendeu? É como se você pegasse aquele momento da personagem, aquele capítulo da personagem e representasse aquilo. Mas tem todo um contexto, toda uma trama, todo um enredo que a gente tem que estar ciente do que está acontecendo para poder, então, passar uma verdade na nossa interpretação, né? Isso é bem, bem importante. E a partir disso, então, depois começa todo o trabalho musical de solfejo, ou seja, de aprender as notas que estão realmente escritas na partitura, tanto as notas na parte melódica, né, ou seja, as alturas, quanto na parte rítmica do que está sendo feito em cada tempo, né, que o compositor escreveu, porque depois a gente tem todo um trabalho ou com pianista ou com uma orquestra, então a gente tem que estar muito falando a mesma língua, muito afinado naquilo ali, né? E aí, depois que isso tudo já está mais seguro, aí começa assim o trabalho de interpretação, né? De realmente pensar no personagem e aí pensar de que maneira que vai estar sendo comunicada aquela mensagem ali. Mas às vezes acontece da gente ter que dançar também. E aí o bicho pega. Mas a gente dá um jeito. Porque não é só o cantar, né? É o interpretar também. Não. Então, o teu corpo Aham. tá junto ali. Ninguém. Sim. A emoção, acho que da ópera vai além da voz, Uhum. mas toda a história que tem, o enredo, né? Isso é bem. Sim. Na ópera não é tão comum assim o cantor ter que dançar. Acontece, então já aconteceu comigo. A primeira ópera que eu fiz no Teatro Municipal do Rio de Janeiro era uma opereta, na verdade, que se chamava A Viúva Alegre. E a minha personagem, ela tinha um momento no último ato que ela se apresentava, ela estava dando uma festa e ela fazia uma surpresa para os convidados, e inclusive para o marido dela, dançando. E aí eu tive que dançar com o balé. Nossa, foi uma experiência assim que me deixou em pânico no primeiro momento, mas depois foi bacana, assim, guardo muitas boas recordações dessa experiência. Mas, por exemplo, no teatro musical é muito mais comum os cantores terem que dançar, né? É tanto que ontem eu estava assistindo uma live com a Lina Mendes, que fez agora a Christine no Fantasma da Ópera em São Paulo, que é uma grande cantora lírica também, a Lina. E ela falando que nas audições que ela teve que fazer lá, então primeiro tinha o teste musical, aí depois tinha teste cênico, tinha teste de fala, tinha teste de dança. Então, para quem trabalha em musical, a dança, por exemplo, é bem mais, é um mundo mais completo, digamos assim. Uhum, entendi. É, a, a questão ali do estilo, assim, por exemplo, eu vi que tu coloca ali da questão, tava lendo do crossover, Crossover.
Como é Aham. que é esse processo ali? Pode explicar um pouquinho o que que é? Então, sim, o crossover, na verdade, esse termo a gente não usa só para o canto, né? É um termo que se usa para qualquer mistura de estilos de outras coisas que você vai fazer. Então, como eu falei esses dias numa outra conversa, por exemplo, tem o carro crossover. O que que é o carro crossover? É o carro que foi feito lá pela fábrica para andar na cidade, normal, mas também ele tem lá os 4x4, enfim, que possibilita você fazer andar numa estrada, enfim, fazer um trekking. Então é só para ilustrar essa questão da mistura, né? É quando você mistura uma coisa com a outra. Na música, esse termo crossover é também usado para falar sobre essa mistura de estilos. Então, quando você mistura ópera e você mistura rock, ou você mistura ópera e música pop, ou você mistura música pop, jazz, enfim, outros estilos, você está fazendo crossover. E no canto, isso tem sido uma coisa bem utilizada, bastante comum. Então, é como se você tivesse que ativar a sua musculatura de maneiras diferentes numa mesma música. Então, eu tô cantando lírico, de repente eu vou cantar um rock and roll. Isso acontece bastante ali, né, no nosso espetáculo do Rock Camerata, por exemplo, né? Uhum. Então, é mais ou menos a isso que se refere o termo, essa mistura de estilos numa mesma música. Mas daí existe uma técnica específica ou é a mesma forma que tu utiliza, assim? Tem uma outra forma de Uhum. lidar com isso? De cantar. Tá. Então, depende do tipo de coisa que você vai fazer, tá? Por exemplo, eu costumo falar que são buraquinhos diferentes. Então, por exemplo, quando eu canto lírico, eu tenho que usar muito mais o meu corpo, muito mais a minha ressonância, eu preciso abrir a boca nesse formato, porque eu preciso criar mais espaço para conseguir chegar naquela voz que é mais coberta, a gente chama coberta, tá? Uma voz mais cheia. Quando eu vou cantar popular, eu não preciso desse aparato todo, porque, por exemplo, eu não preciso amplificar muito a minha voz, eu tenho um microfone que vai fazer isso. Então, eu vou usar uma ressonância mais frontal, não vou precisar abrir tanto a minha boca. O meu corpo vai se comportar de uma maneira um pouco diferente. Então, esse é o tipo de crossover que eu faço. Então, na verdade, eu uso a mesma técnica com modificações e adaptações de musculatura e tal, de usos diferentes de aparatos para chegar naqueles dois resultados diferentes. Mas existem outros cantores que utilizam mais, por exemplo, o belting, que é o canto popular mais voltado para o teatro musical, que é um pouco diferente do que eu costumo fazer. Às vezes eu recorro a algumas coisas de belting quando eu preciso, mas não é sempre o belting puro, pelo menos o que se fala. E eu acho que, em resumo, são essas as misturas maiores que se faz, assim. Mas tem outros cantores que, por exemplo, utilizam outros recursos como drives vocais, enfim, que daí já não é muito a minha praia, assim. Então eu gosto de pensar que, na verdade, é uma grande técnica que você vai escolhendo o que você precisa para aquele determinado momento. Eu gosto de pensar assim. Daí os instrumentos, no caso, se tem uma mistura de instrumentos ali, tu tem que estar fazendo a Você conexão. vai adaptando. Aham, você vai adaptando. De que maneira que eu vou cantar nessa parte? O que que fecha melhor? Ah, beleza, então eu vou fazer assim. Vou fazer a voz mais clara ali, vou fazer mais impostado aqui e assim vai. Porque eu gosto sempre de dizer, por exemplo, eu não me sentiria confortável de cantar Led Zeppelin com a voz assim, impostada. Não ia ficar legal, entendeu? Então, aí eu já começo a fazer uma adaptação da maneira de cantar, digamos assim. E outra coisa que eu queria te perguntar, que eu acho legal, assim, da ópera, e tem a ver com a questão da voz, que a gente está falando da questão do estilo, do ritmo, é a questão de todo o figurino, né, da postura, da pessoa que está cantando. Eu queria que tu falasse um pouco isso, que isso também é importante na voz, na questão da postura, né, o como se colocar no palco, Sim. para onde olhar e tal, que isso também é outro Uhum. problema deles, né? Ai, eu não vou olhar para Sim. frente, eu tenho medo. Então, se pudesse Uhum. dar algumas dicas assim. Sim.
Tá. A gente, lembra que eu falei da questão da respiração, né? Que a gente pega bastante nessa questão quando a gente está começando uma prática vocal, a gente sempre fala bastante de questões de respiração. E por si só, essa atenção com a respiração, atenção, não tensão, atenção com a respiração, ela já vai fazer com que o seu corpo exija que você esteja numa postura mais correta, né? Porque tem uma coisa que a gente chama no canto que se chama coluna de ar, ou seja, a gente tem que estar sempre pensando que o nosso fluxo de ar é contínuo, que a gente não retém o ar, que a gente está gastando o nosso ar enquanto a gente canta. Então, isso por si só já faz com que a gente esteja numa postura um pouco melhor. Por outro lado, a gente vai começar a usar a nossa postura e a nossa maneira de comunicação corporal de acordo com aquilo que a gente está querendo passar. Então, por exemplo, se eu estou interpretando um personagem que se sente triste, que se sente envergonhada, que se sente introspecta, eu geralmente vou fazer uma postura um pouco mais fechada. Agora, se eu estou interpretando uma rainha, se eu estou interpretando uma personagem que é mais altiva, eu não posso estar com uma postura fechada, entendeu? Então a gente começa também a trabalhar com essas questões de comunicação corporal. Para isso é muito importante, e a dica que eu dou é fazer de repente com os alunos algum trabalho de jogos teatrais. Então, que dá uma pesquisada nisso, tem vários jogos teatrais muito, muito interessantes que vão fazendo as pessoas se comunicarem consigo mesmas, né, se soltarem um pouco mais, mas também se soltarem com os colegas com os quais elas estão tendo que fazer aquele trabalho. E isso acho que ajuda bastante. E a questão porque eu não quero olhar, na verdade, assim, a gente no canto, a gente raramente olha para o público. Sim. Nunca a gente olha para o público. Geralmente a gente fixa um ponto, né, no fundo do teatro, não precisa ser sempre o mesmo ponto, mas eu gosto sempre de mirar assim no fundo do teatro e pensar que a minha voz está chegando lá naquele ponto, e geralmente é um ponto onde não tem ninguém, né? Ou que eu não vejo ninguém, porque às vezes também é questão da luz, né? Ofusca e a gente realmente não percebe a plateia. Então eu acho que ajuda muito isso, né? De você, às vezes, não ter a percepção de que tem pessoas ali, que você está fazendo aquela apresentação, primeiro lugar para você. Eu acho que isso é muito importante, né? E em segundo momento, você está se doando. E aí eu acho que a coisa tende a fluir um pouco melhor, porque no momento que você começa a perceber, tentar perceber o julgamento das pessoas em tempo real, a concentração vai e aí é bem, bem complicado de voltar atrás. E o ouvir? Qual é que é a importância, né, do ouvir, assim, quando a gente está cantando? Assim, o Não, é antes, muito. o depois, né? O ouvir. Então, temos vários pontos para pensar sobre o ouvir. Primeiro, eu acho que é muito importante a gente se avaliar, sim, no nosso processo de estudo. Então, eu sou uma pessoa que eu me gravo sempre, eu gosto muito de gravar os meus ensaios, as minhas sessões de estudo, e depois eu paro um tempo e avalio, ok, isso aqui ficou bom, isso aqui não ficou, posso melhorar aqui, posso melhorar ali. Isso é um ponto, né? Segundo, que eu acho que é importante você ouvir no sentido de perceber o que aquela música está te dizendo, né? E de que maneira que você pode colaborar com aquela música. Porque de outra forma, que sentido teria ter, né, um acompanhamento junto, se não há essa troca? Então não precisaria, o cantor poderia cantar sozinho o tempo inteiro. Então eu acho que é muito importante isso, você perceber o que a música está fazendo e tentar então se encaixar junto, não cantar em cima, mas se encaixar junto, fazer música junto. E tem um outro ponto da escuta que é o ponto pós-palco, né? Então hoje é muito louco isso. A gente às vezes eu nem saio do teatro. Se eu pego meu celular, às vezes, no meio do concerto, porque às vezes nesses repertórios mais populares, assim, a gente fica. Eu canto uma música no início, depois eu tenho que cantar uma música só no final. Então, às vezes, eu pego o celular e fico dando uma olhada. E assim, o pessoal já postou, entendeu? Você nem saiu do teatro, já tá no YouTube, já tá no Instagram. Então, assim, eu comecei a reavaliar um pouco isso, assim, e não... Então, não é tudo hoje que eu escuto. Sobretudo se eu sair
de uma performance que eu achei que eu não gostei, eu não escuto. Se eu acho que aquilo vai me fazer mal, eu não escuto. Se eu acho que vai me fazer bem, eu escuto. E assim várias coisas. Eu acho que às vezes é bom porque você consegue perceber o que você fez bem ou o que você fez mal, o que você pode melhorar, mas por outro lado também eu acho que tem que ter muito cuidado com essa avaliação, porque às vezes você entra numa paranoia de que você não fez nada bem, e aí é um pouco perigoso. Uhum, é verdade. Ainda mais hoje com a internet, né? Se a gente Sim, total, dá, dá total. chance para coisa, a gente fica meio doido, né? Sim, Edu, sim, sim. uma pergunta ali interessante, ó. Gravar no celular, a capela pode ajudar como um exercício? Sim, depende, né? Uma coisa muito importante é você ter referência do que você está cantando, sobretudo para a questão da afinação. Então, é importante você ter uma base melódica que te ajude a perceber se você está ou não respeitando a harmonia daquilo que você está se propondo a fazer, né? Então, depende muito do teu objetivo. Se você quer escutar, por exemplo, as nuances da sua voz, como está soando, o timbre, se você tá com a voz limpa ou não, né? Se a tua emissão está boa, eu acho que vale a pena. Se não, eu recomendo sempre. Hoje em dia, sobretudo, a gente tem muito essa coisa de karaokê, né? Eu tenho usado muito agora nas aulas online o uso de karaokê, e inclusive tenho sido surpreendida positivamente, porque a comunidade de cantores tem trocado muitos acompanhamentos, então a gente tem tido acesso a uns karaokês de ópera, assim, e o pessoal tá endoidecido porque tá podendo praticar junto com isso. Então, isso tem sido bastante bacana, assim, também, né? Então, eu acho que vale a pena, é válido. Eu acho que hoje em dia nós temos aparelhos muito bons, celulares, que não precisam de grandes microfones, sobretudo. Então, se você quer para seu uso, para fazer uma avaliação, autoavaliação, eu acho muito válido. Uhum. Vamos responder a pergunta da Yasmin, senão ela vai ter um ataque. Tá. Ela Se falou ela tá aí assim, ainda, não sei. ela tá ali esperando que a gente responda. Dicas para a voz contralto, mesmo sendo soprano. Essa eu não faço a mínima ideia qual que eu vou responder. Não sei se tem isso, né? Se tem essa Então, é que possibilidade. assim, essa coisa de classificação vocal, a gente faz muito mais no repertório erudito do que no popular, né? No popular, você tem um pouco mais de liberdade para transitar na questão dos tons. No repertório erudito, não. Por exemplo, se o compositor escreveu aquela área para soprano, cuja tessitura é tal, até, de tal nota até tal nota, você não tem a liberdade, por exemplo, de chegar e mudar o tom. Não posso, não é bem aceito isso, tá? No meio erudito. Mas, tanto que eu até estava falando sobre isso hoje, então a gente fala que no meio erudito é cada macaco no seu galho, ponto. O repertório que a sua voz corresponde é aquele que você vai fazer e tchau. Tem muito poucas mudanças, porque o compositor, quando ele escreveu, ele já pensou que timbre ele queria, que cor de voz ele queria, que impostação ele queria, era aquilo. Mas no canto popular, não. No canto popular, você pode explorar mais outras possibilidades vocais, mas ainda assim é muito importante você ter uma ideia de qual é o seu tipo vocal e quais são as possibilidades também da sua voz, que é para não se machucar. Então, por exemplo, assim, o soprano, a voz do soprano que é a minha, eu tenho um limite de até onde eu consigo ir no meu grave. Eu não vou conseguir cantar, por exemplo, é muito difícil eu cantar, por exemplo, Ana Carolina no tom original. Não consigo. Algumas coisas deles, Regina, também não consigo. Então, estar atento a essas questões é bastante importante, tá? Para não se machucar, porque a voz é uma coisa muito sensível e depois que machucou, é difícil. Eu sei disso porque quando eu comecei dando aula, minha voz era maravilhosa. Aí depois eu fui fazer exame de novo e descobri que eu tava com secreção nas cordas vocais. Também não tomava Sim, água, não respirava quando falava e assim. são vários cuidados que é Conhecer, né, bom a tua voz. ter, sabe? Que são importantes de você ter esses cuidados, assim. Então, porque alguns problemas são resolvíveis, né? Reversíveis, outros problemas não.
sim. Então é bem importante a gente ter essa consciência, sabe? De que o nosso instrumento vocal, ele é muito precioso e não é que nem, por exemplo, uma corda do violão que eu vou ali e troco. Não. Então, Uhum. bem complicado. Eu que agora falando dessa questão do cuidado com a voz, eu pensei o seguinte, que às vezes, né, talvez nesse afã de querer ficar com a voz igual de alguma pessoa, né? Principalmente Uhum, isso acontece também na dança, na coisa que eu vejo que eles gostam de ver muito vídeo na internet, né? Ah, eu quero ser igual aquele uhum, artista, fazer igual. Só que sem um acompanhamento correto, pode acontecer um acidente, né? Eu posso ter uma sim. contratura em casa. E na questão da voz, que dicas tu daria, assim, para esse cuidado, né? Já que, eu quero, agora no caso que estão em casa, não tem outra opção. Mas eu quero estudar mesmo assim. Mas o que que eu posso fazer para não me machucar nesse meio tempo, né? Aham. Então, eu acho que assim, a primeira coisa é você conhecer a sua própria voz. Não tem Uhum. jeito. Cada um de nós tem um formato físico. Nenhum de nós somos iguais. Então, assim como nós somos mais altos, mais magros, mais baixos, mais gordos, mais enfim, entendeu? Temos esses ossos maiores ou menores, o nariz é maior ou menor, a boca é maior ou menor. Tudo isso vai influenciar na maneira como a sua voz soa. Isso é muito importante que seja sabido. É claro que a gente tem alguns parâmetros de referência que a gente usa para pensar, ok, eu quero eu quero chegar num resultado parecido com esse. Só que nem sempre a gente vai conseguir. Então, é o que eu estava falando de exemplo. Por mais que eu ache a Ana Carolina Bárbara uma cantora maravilhosa, Elis Regina também, eu não tenho a voz parecida com a delas, entendeu? É um material vocal diferente. Então, não adianta eu querer soar, eu tenho que tentar encontrar a minha identidade vocal. Posso cantar as músicas dela? Posso, de repente, né? Mudar o tom, enfim, fazer a minha versão. Mas fazer igual pode me levar a ter um problema. E isso acontece também quando a gente faz repertório errado no canto lírico. Por exemplo, o meu repertório é Rainha da Noite, aquela que eu cantei várias vezes, você deve ter visto, se alguém ficar curioso, tem no YouTube, que é o papel que o Edson Cordeiro colocou num trechinho de uma música do Satisfaction do Rolling Stones, lá na década de 90. Ela ok? Isso é um dos papéis mais agudos para soprano. É o que corresponde, por acaso, ao meu repertório, ao meu tipo de voz. Mas eu dificilmente vou conseguir cantar, por exemplo, Carmen, aquela da Baneira. L'amor, l'amor. É outra voz, é outra coisa. São outras necessidades vocais que precisa para fazer aquilo ali. E outra coisa que acontece é outros estilos, né, de técnicas que às vezes você não domina muito bem e tem que ter um certo cuidado. Por exemplo, a questão que eu estava falando dos drives vocais, que é quando você coloca aquele roquinho ou uma voz um pouco bem mais rasgada, enfim, aí tem tipos diferentes. Então você tem que saber muito bem como utilizar seu corpo para não incorrer em algum erro e aí vir assim a se prejudicar vocalmente. Até mesmo na fala, às vezes pode acontecer algum mau uso da respiração, mau uso do apoio, falar na textura errada, ou seja, você às vezes quer fazer uma voz mais grossa, como se eu fosse, sei lá, querer sempre falar assim para me autoafirmar ou algo do gênero. E aí são vários outros fatores. Então, na voz falada também pode acontecer isso. O Rafa perguntou ali, foi o que aconteceu com o Edu do Angra? Eu não sei exatamente o que aconteceu com o Edu, eu sei a voz dele mudou bastante, né, com o passar dos anos. O Edu, o Angra é uma grande banda de heavy metal, para quem não sabe, mas, enfim, pelo que eu ouvi, sim, ele teve algumas dificuldades vocais, mas eu acho que ele já corrigiu isso. E muitas vezes essa questão de dificuldades vocais se dá por alguns motivos, ou pela sobrecarga do aparelho, né? Então, porque, como você falou, eu estava com secreção. Então, você provavelmente falava muito em aula, né? Uma sobrecarga muito grande, muito tempo utilizando a sua voz, ou falada ou cantada, e aí então o corpo. Então, falar no lugar errado, falar com a impostação errada, e a mesma coisa acontece no canto. Então, às vezes essa sobrecarga pode gerar um problema fisiológico, né? Pode acarretar num problema fisiológico.
ou falar ou cantar no lugar errado, falar ou cantar num registro que não lhe corresponde. Todas essas questões podem vir a influenciar a pessoa a ter um problema vocal. Ou às vezes, questões físicas mesmo, por exemplo, você tem refluxo e não sabe, ou você realmente tem maus hábitos, por exemplo, fumar, beber em excesso. Então, aí pode ir, junto com um grande abuso vocal, acarretar num problema. Uhum, entendi. Carlos, às vezes a gente tá quase no finalzinho já. E eu não. Aí eu Passar rápido. porque senão daqui a pouco o Instagram, né, corta a Sim, gente não sim, consegue sim. nem se despedir. Então, eu Aham. queria aproveitar esse momento para falar um pouco do teu trabalho como professora, né? O pessoal conhecer, Uhum. né, e se interessarem já te procurar. Como é que tu faz, como é que tu Sim. tá fazendo agora nesse período da quarentena, né? Está Uhum. dando aula à distância, como é que tu está fazendo? Então, pegou a gente de surpresa. Muitas pessoas me perguntavam, tu não dá aula online? E eu sempre fui meio assim, porque eu gosto muito da coisa presencial, sabe? Mas agora a gente teve que se adaptar, né? Todo mundo se adaptou e eu comecei a atender alguns alunos, inclusive estou atendendo alunos de outros estados. Então tem, assim, ó, me surpreendido muito positivamente mesmo. E cada vez mais eu percebo que grande parte do processo, ó, a Isa, que foi minha aluna, puxando essa. Valeu, Isa, saudade! Beijo, saudade das nossas aulas. Então, assim, às vezes a gente consegue um resultado muito grande, mas muito vai também do empenho do aluno. E isso, para mim, ficou mais claro do que nunca agora, né, nesse período de isolamento, porque estou dando aula para alguns alunos que eu não conheço pessoalmente, mas que mesmo assim a gente está conseguindo ter um bom resultado. Então, não sei se quando, se acho que ainda voltarei às aulas presenciais esse ano. Aulas presenciais eu dou aula na Escola de Música da Camerata, que fica ali no Santa Mônica, né, aqui em Floripa. Mas estou dando aulas online, então se alguém tiver interesse, é só procurar Aí o me pessoal de mandar São um. José, que não pode atravessar a ponte, Sim, mas pode fazer também. online. Aham. Tenho alunos daqui, né, de Floripa, que daí continuam fazendo aula comigo, fazendo aula online. E a gente tem esse projeto da prática de ópera, que está com inscrições abertas para quem quiser cantar no coro, tem que gravar uma música em italiano e mandar até amanhã. E maiores informações estão no edital do nosso grupo, que é operapratica.blogspot.com. Mas tem ali no meu perfil, tem no perfil da escola também. E aí, então, se alguém tiver interesse, a gente está com inscrições abertas para coralistas e vai ser um projeto inovador, assim, no sentido de que a gente vai fazer esse ano todo ele online. Então, vai ser em formato de vídeo colaborativo, as aulas todas via Zoom, enfim, vamos fazer essa experiência por aqui para ver como é que vai sair. Legal. É isso. Então tá, eu quero te agradecer bastante, tá, pela Eu que tua agradeço. disponibilidade. Yasmin, me escreve depois e eu falo para você Yasmin, mais cadê a dicas. Yasmin? Tá agoniadíssima. Manda Não, uma pode me mensagem escrever para ali ela que ela vai te no meu responder. Insta. Eu escrevo sim. E é E, isso. nossa, foi muito legal a conversa, assim, tem muita coisa que Que eu não bom. faço a mínima ideia, não fazia a mínima ideia, eu só Aham, admiro, assim, bastante o teu trabalho, só que que a gente bom. sabe que tem todo um negócio por trás, toda uma preparação, toda uma, né, um Sim. esforço, e esse momento também é uma forma da gente valorizar também, né, os artistas, que se não Uhum. fosse pela arte, a gente não estaria sobrevivendo aí nesse período Sim, é de muito isolamento. importante isso, tá? Então, assim, como vocês podem colaborar rapidinho, né? Curtam as páginas, curtam do Facebook, Instagram, inscrevam-se em canal do YouTube, artistas que vocês sabem que estão no Spotify ou outras mídias de streaming, escutem bastante. Isso é muito importante, é uma forma de fomentar a arte nesse momento, né? Que é tão complicado. Então, por favor, apoiem os artistas Vamos em geral. apoiar os artistas, né? Que a gente precisa disso. Ah, inclusive, aquele projeto que vocês fizeram no sábado lá do Drive-In vai ter outro dia, será? Ou não? Vai ter? Olha, sim, foi lançado hoje. Não sei se eu vou participar ainda, mas eu sei que a Camerata vai estar participando. Dia 4 de julho vai ser música para cinema. Esse vai ser Ah, especial, que hein? legal.
Então, assim, o pessoal que estava meio receoso, eu super recomendo aí, porque é bem seguro, tem uma distância bastante grande entre os carros, se precisar ir no banheiro, coisa assim, o lugar lá é imenso e eles estão realmente super preparados para a questão de higienização. Então, assim, quem quiser ir, valeu muito a pena. Foi muito bonito o espetáculo que a gente fez no É, sábado lá e do as Queen. imagens lá que você postou. Não, e é legal para Sim. vocês, né? Tá no palco de novo, né? Depois de tanto tempo. Sim, sim, exatamente. Nossa, é literalmente assim uma luz no fim do túnel. Então, foi bem importante. Eu espero poder participar em outros, com certeza. Então tá. Falta 20 segundos, então um Então beijão tá. grande, Eu tá? queria Obrigada, pessoal. agradecer, Entre em viu? contato com ela, quem tiver mais dúvidas, que ela vai responder. Beijo para todos os meus alunos, todos os amigos, o pessoal até lá do Rio Grande do Sul aí, ó. Valeu, Vani, beijo. Obrigada por terem Beijão. vindo. Tchau, Obrigada pelo tchau. convite.